Com a chegada de Mortal Kombat 1, muitos podem ficar com a impressão de que Shang Tsung, apesar de ter feito uma chacina no trailer, é pouca coisa. Mas apesar de ainda não sabermos quem de fato é esse Shang Tsung, ou melhor, de que linha do tempo ele veio, eu posso dizer com absoluta certeza que o Shang Tsung que conhecíamos é muito mais forte do que você pensa. E aproveitando essa deixa, vamos analisar a história, poderes, força e velocidade do lendário feiticeiro Shang Tsung. O poderoso e mortal feiticeiro Shang Tsung é um dos vilões principais da franquia. Shang Tsung é um feiticeiro metamorfo que precisa consumir almas para sustentar a sua própria vida. Ele, no universo de Mortal Kombat, é geralmente retratado como tendo astúcia e sabedoria maligna quase infinita. E o próprio Raiden não subestima esse aspecto nele. Se pararmos para pensar, Shang Tsung é muito mais parecido com Shinnok e Quan Chi do que com seres brutos como Shao Kahn. Mas apesar de Shao Kahn realmente gostar de sair na porrada, ele também é extremamente inteligente. Se quiserem saber mais sobre isso, assistam meu vídeo sobre Shao Kahn, pois é deveras interessante. Shang Tsung geralmente é mostrado como sendo um subordinado de Shao Kahn, seguindo qualquer ordem que o imperador dê para ele. O nível de feitiçaria de Shang Tsung é tão grande que podemos até dizer que ele é um cientista mágico, pois ele é o criador do horrendo personagem Meat. Mas mais importante de tudo, ele criou um clone perfeito da princesa Kitana, só que com um DNA Tarkatan, a famosa Mileena. Shang Tsung também foi o criador da Coroa de Kronika, um artefato imensamente poderoso que pode conter dentro de si incontáveis almas e ainda pode empoderar o usuário a níveis estratosféricos. O aumento de poder é tão grande que quem estiver portando a coroa pode lutar contra deuses ancestrais. Cetrion diz que o Armagedon temporal causado por Kronika estava enfraquecendo os deuses ancestrais, mas mesmo assim, eles ainda têm poder relativo ao seu poder total. Essa invenção, apesar de Kronika querer pegar o mérito, só mostra a genialidade de Shang Tsung, especialmente porque ele é um dos poucos mortais com a habilidade de usar a coroa sem sobrecarregar seu corpo, algo que nem mesmo a divindade Fujian podia fazer, e até Jack, depois que usou por pouco tempo, já estava sobrecarregada. Assim como Shao Kahn, por ele ser um grande antagonista da franquia, Shang Tsung fez muitos aliados, porém atraiu a ira de muitos protagonistas da franquia. Como aliados, ele tem Goro e Reptile, que são frequentemente retratados como aliados próximos do feiticeiro, sendo Goro o campeão que venceu o grande Kung Lao e Reptile o seu guarda-costas pessoal. Ele é o arqui-inimigo de Liu Kang, e isso acabou levando ele em conflito com outro monge Shaolin, Kung Lao, especialmente devido ao fato de Shang Tsung ter matado o grande Kung Lao. Apesar de sua hostilidade em relação à Terra e seus habitantes, ele respeita muito Raiden, muitas vezes referindo-se a ele como Lord Raiden. Mas não podemos esquecer que ele também é o responsável por cegar o espadachim Kenshi. A lealdade de Shang Tsung a Shao Kahn concedeu a ele o status de um feiticeiro itinerante livre. Como tal, ele é capaz de se mover entre os reinos sem ser detectado pelos deuses ancestrais ou os protetores em questão. Uma habilidade que lhe concedeu muitas oportunidades de cometer atrocidades ao longo dos séculos. Em termos de pura feitiçaria, apenas a mãe de Taven e Dagon, Delia, o deus ancestral caído Shinnok, o imperador Shao Kahn e Quan Chi podem se igualar às habilidades de Shang Tsung como um feiticeiro. Um fato engraçado é que, originalmente, Shang Tsung tinha o nome de Shang Lao durante a produção do primeiro jogo, mas conforme a produção do primeiro jogo foi avançando, o nome Shang Tsung foi concebido
e ele foi criado como antagonista metamorfo, baseado no arquétipo de feiticeiro chinês muito conhecido em filmes de artes marciais, incluindo, mas não limitado, ao personagem Lo Pan do filme Incrivelmente Awesome, de 1986, Aventureiros do Bairro Proibido. A ideia original era que Shang Tsung era um traidor humano que vendeu sua alma. Em Mortal Kombat 1, é dito que Shang Tsung está no meio dos seus 80 anos. E de acordo com a revista Game Pro, de 1993, em Mortal Kombat 2, Shang Tsung tem 19 anos, por ter sido rejuvenescido pelo Imperador. Inclusive, John Tobias tinha desenhado uma forma demoníaca para o feiticeiro, mas ela nunca apareceu na cânone. Em Mortal Kombat Deadly Alliance, ele tem 45 anos. Tobias queria que o cabelo comprido de Shang Tsung ficasse solto em Mortal Kombat 3, mas eles tiveram problemas potenciais com ele caindo sempre que ele pulava. Então, para resolver isso, eles criaram um rabo de cavalo amarrado para trás. Outro fato curioso é que existem pelo menos 2 histórias de origens diferentes para Shang Tsung. No agora inativo site de Mortal Kombat Mythologies da Midway, é dito que Shang Tsung era originalmente da Terra. No entanto, isso acaba apresentando um problema, pois foi revelado que Bo' Rai Cho não poderia lutar no Mortal Kombat, pois suas vitórias seriam em nome da Exoterra, e por causa disso, ele treinou Liu Kang. Portanto, qualquer vitória de Shang Tsung como grande campeão, se ele fosse da Terra, seria a favor da Terra. Mas sua biografia em Mortal Kombat Armageddon faz referência a Shang Tsung ligando sua alma a Shao Kahn, o que pode explicar por que suas vitórias contam para a Exoterra. Em Mortal Kombat 9 é reafirmado que ele era originalmente da Terra e voluntariamente ligou sua alma a de Shao Kahn em troca de poder. Então podemos crer que o feiticeiro originalmente era da Terra e se ligou a Shao Kahn em troca de poderes sobrenaturais insanos. Alguns deuses desconhecidos, possivelmente os deuses ancestrais, o amaldiçoaram com uma maldição desconhecida. Essa maldição diminui o tempo de vida dele, a não ser que ele pegue almas de outras pessoas para se restabelecer. Então o objetivo principal de Shang Tsung é encontrar uma fonte infinita de almas para prosperar indefinidamente, pois sem almas, seu corpo envelhecerá rapidamente e eventualmente sucumbirá. Não se preocupem que vamos explorar isso bem mais a fundo posteriormente. Porém, devido à sua capacidade de absorver almas, ele acabou descobrindo um efeito colateral imprevisto que acabou lhe concedendo a capacidade de mudar para a forma das pessoas, cujas almas ele tomou. Mas a mudança de forma de Shang Tsung é muito mais que superficial, pois ele tem acesso às memórias, às proezas e até poderes dos personagens. Em Mortal Kombat 11, ele pode se transformar em Ermac, Smoke, Reptile e Rain. Nos Mortal Kombats antigos, dependendo da versão, Shang Tsung podia se transformar em qualquer um que quisesse. Em Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 3 com suas atualizações, ele não podia se transformar em chefes. Mas em Mortal Kombat 2, ele podia se transformar brevemente em Kintaro ao fazer um Fatality. Em Mortal Kombat Trilogy, ele poderia se transformar em qualquer pessoa, apenas nas versões de PlayStation, Sega Saturn e PC. Em Deadly Alliance, ele pode se transformar em qualquer pessoa, só que somente na versão do Game Boy Advance. Em MK9, ele usa o roubo de almas para se transformar em seu oponente. Porém, canonicamente, ele não é obrigado a roubar a alma de uma pessoa para se transformar nela, visto que ele assumiu a forma de Kung Lao para se aproximar furtivamente de Liu Kang em Mortal Kombat Deadly Alliance. Então, acredito que possamos dizer que para ele usar o poder total de um personagem, como ele faz em Mortal Kombat 11, ele tem que no mínimo ter absorvido totalmente a alma desse indivíduo. Agora, Shang Tsung como um feiticeiro tem poderes incríveis de magia negra,
A maior parte desse poder foi fornecido por Shao Kahn. Inclusive, os poderes e feitiçaria de Shang Tsung são tão poderosas que, se ele estiver com almas o suficiente, ele é capaz de lutar e até mesmo derrotar Raiden, enquanto, é claro, estava junto com Quan Chi. Nesse caso, Shang Tsung tinha acesso a incontáveis almas do céu, mas não usava todas de uma vez. E assim como seu rival, Liu Kang, ele controla o elemento fogo e é capaz de disparar projéteis flamejantes em forma de caveira e em diversos ângulos em seu oponente. Além de seus projéteis, ele tem a habilidade de criar uma cobra de fogo gigante que facilmente derrotou Raiden, como visto na abertura de Mortal Kombat Deception. E ele pode se transformar nessa cobra em Mortal Kombat 11. Ele também pode usar seu elemento de fogo para a feitiçaria e magia negra, como sua habilidade de criar portais, como visto em Mortal Kombat Shaolin Monks. Como dito anteriormente, os primeiros esboços conceituais de Shang Tsung para Mortal Kombat 2 revelam que ele tinha uma forma demoníaca oculta, mas isso foi cortado, pois ele é um humano de origem chinesa que recebeu poderes de feitiçaria do Imperador Shao Kahn. Em Mortal Kombat 11, sua feitiçaria é fortemente expandida, com suas habilidades anteriores tendo mais aplicação de combate, e também a adição de novas habilidades que giram em torno do tema de Shang Tsung ser um feiticeiro traiçoeiro. Agora, o seu familiar Cobra pode banir os oponentes ao derrubá-los em um portal de lava. Shang Tsung tem a capacidade de drenar as almas daqueles que são pegos em suas magias, e a extensão de sua habilidade de roubar atributos por meio do roubo de almas foi ampliado, pois ele suga habilidades e ganha elas permanentemente ao invés de assumir a aparência de seu oponente. Shang Tsung pode se teletransportar e, com um gesto, ele pode trocar de lugar com seu oponente. Em Mortal Kombat 11, esse ataque é chamado de Soul Swap, ou troca de almas. Ele agora tem acesso a pergaminhos antigos que agem como catalisadores para sua magia de almas e feitiços. Ele parece possuir formas de necromancia, com sua habilidade de invocar monges mortos-vivos, e também é capaz de invocar facilmente tornados de almas. E além do fato de ele ser literalmente um cientista feiticeiro, por incrível que pareça, na linha do tempo atual, ele também conhece as artes da magia de sangue. Porém, ele se abstém de usá-las porque é dito que essa magia pode enlouquecer o usuário, e ele diz isso ao experimento genético Scarlet. Podemos perceber que Shang Tsung é um cara extremamente poderoso, mas algumas pontas ficaram soltas, então vamos analisar sua história para ver o verdadeiro calibre dele. Na linha do tempo original, o passado de Shang Tsung permanece envolto em mistério, com suas origens exatas nunca especificadas e pouco claras na melhor das hipóteses. Segundo algumas fontes, ele era da Exoterra, mas sua essência foi criada na Terra. Ele foi amaldiçoado por seus deuses, não apenas para matar seus inimigos, mas também levar suas almas. Como efeito colateral de consumir as almas dos outros, Shang Tsung foi capaz de acessar suas memórias e conhecimentos, o que o beneficiaria muitos anos depois. Shang Tsung entrou no primeiro torneio Mortal Kombat e rapidamente superou toda a competição e se tornou o grande campeão. Por quanto tempo ele manteve o título, não é claro. No entanto, o super confiante Shang Tsung acabaria por ter o seu título retirado dele por ninguém menos que um lendário monge Shaolin chamado o Grande Kung Lao. Shang Tsung, após sua derrota, retornou muitos anos depois, parecendo muito mais velho, após a morte misteriosa de um dos 3 grandes mestres do torneio. Ele trouxe consigo seu maior discípulo, o príncipe Shokan Goro. Ele havia recebido ordens do governante da Exoterra Shao Kahn para derrotar a Terra no Mortal Kombat, e ele conseguiu de fato. Para vocês terem uma ideia, o Mortal Kombat serve simplesmente para que seja permitido a união de um reino a outro.
e isso só acontece com 10 vitórias consecutivas do Mortal Kombat. O grande Kung Lao novamente competiu valentemente, mas foi derrotado e morto por Goro. Shang Tsung então consumiu sua alma e o domínio da Exoterra no torneio Mortal Kombat começou. Shang Tsung inclusive fez contato com outro feiticeiro, o tão conhecido Quan Chi. Ele tomou conhecimento da busca de Quan Chi pelo amuleto de Shinnok, cuja localização era conhecida apenas pelos monges Shaolin. E como resultado de ele consumir a alma do grande Kung Lao, Shang Tsung acabou sabendo disso. Em troca da ajuda de Quan Chi e Shinnok para completar uma tarefa para o Imperador Shao Kahn, ele deu a localização do mapa dos elementos, mas não informou a Quan Chi que nenhum feiticeiro poderia entrar no templo onde estava armazenado o pergaminho que ele estava procurando. Nos 500 anos seguintes, Goro permaneceu invicto. O torneio caía ainda mais nas mãos depravadas do feiticeiro e, inclusive, passou a ser realizado em sua ilha particular, que na verdade era uma zona entre a Terra e a Exoterra. Perto do final desse período, Shang Tsung soube do espadachim Kenshi. O feiticeiro então se disfarçou como um velho chamado Song e elogiou as habilidades de Kenshi, dizendo que ele merecia uma espada digna de suas habilidades. Shang Tsung então o levou a uma gruta e informou a Kenshi que uma espada extremamente poderosa estava ali dentro. Mas o que Kenshi não sabia é que essa espada era amaldiçoada com as almas dos ancestrais de um rei guerreiro, e quando Kenshi liberou a espada, ele ficou cego. Shang Tsung revelou sua verdadeira identidade e começou a consumir as almas, e deixou Kenshi para ser eliminado, sem saber que Kenshi acabaria sobrevivendo. Shang Tsung, por incrível que pareça, ainda lutou contra Shu Jinpo para determinar se ele permitiria ou não que o próprio entrasse no torneio. A luta acabou empatada e Shang Tsung concedeu permissão a Shu Jinpo, mas Shu Jinpo não quis, pois ele estava em uma missão para Damashi, ou melhor, Onaga. Durante o 10º torneio Mortal Kombat, a vitória final estava mais perto do que nunca e a Terra estava por um fio. Mas então Liu Kang chegou e passou o rodo em todos. Ele derrotou Goro e quebrou a sequência de vitórias da Exoterra. Liu Kang então desafiou Shang Tsung para restaurar a honra do sagrado torneio e, como sabemos, Liu Kang venceu, forçando Shang Tsung a fugir para Exoterra. E quando ele chegou lá, ele teve que implorar pela sua vida diante o Imperador. Ele disse ao tirano que se eles desafiassem a Terra para outro torneio, só que sediado na Exoterra, eles teriam que aceitar ou desistir. Kahn então concordou com esse plano e restaurou a juventude de Shang Tsung. Enquanto isso, o torneio serviu como pura enganação, pois Shao Kahn poderia continuar com seu próprio esquema nas sombras. Depois de 10.000 anos, a restauração da vida de sua amada ex-rainha Sindel estava mais próxima do que nunca. Durante o torneio, apesar de Shang Tsung ter sua juventude restaurada e ter participado de uma longa e brutal luta, ele perdeu para Liu Kang novamente, só que dessa vez na frente do Imperador Shao Kahn. Mas o próprio Imperador não teve destino melhor porque ele foi derrotado por Liu Kang. O processo de ressurreição de Sindel, com a ajuda de seu culto e uma pequena ajudinha de Quan Chi e Shinnok, foi concluído e a alma dela realmente renasceu na Terra, só que contaminada pelo mal. Após a derrota de Shao Kahn, os lutadores da Exoterra tentaram correr os lutadores da Terra, mas com esse plano de Kahn completado, não demorou muito para que ele invadisse a Terra. Com a rainha Sindel revivida no plano da Terra, Shao Kahn poderia alcançar os reinos e recuperá-la ao fundir a Terra com a Exoterra. Ele liderou um dos muitos esquadrões da morte que Shao Kahn mandou para caçar os lutadores da Terra. Porém, na hora que ele encontrou Liu Kang, Shang Tsung estava mais forte do que nunca, mas mesmo assim perdeu para Liu Kang.
E apesar de Khan ter absorvido toda a vida na Terra, ele foi derrotado por Liu Kang também. E Shang Tsung recuou com o Imperador de volta para Exoterra, e a fusão de reinos foi revertida. Shao Kahn não ficou nada feliz com isso e prendeu Shang Tsung e até torturou o mesmo devido ao seu fracasso em ajudar seu mestre. Ele era liberado periodicamente para cumprir as ordens do Imperador, mas só foi liberado permanentemente depois de recuperar o favor do seu Imperador. Alguns anos depois, Shang Tsung encontrou Quan Chi no pátio de seu palácio, lutando contra Scorpion. E por incrível que pareça, Quan Chi aqui não é um porteiro e derrotou Scorpion. Inclusive, Quan Chi é outro feiticeiro que vale a pena fazer um vídeo, não acham? Mas enfim, Quan Chi fez uma oferta a Shang Tsung. Caso ele o ajudasse a reviver o exército perdido do Rei Dragão, por meio de sua habilidade de transplantar almas, Quan Chi abriria um tornado de almas vindo diretamente do céu, dando a Shang Tsung um suprimento infinito de almas para ele se alimentar. Shang Tsung, é claro, aceitou e juntos eles formaram a Deadly Alliance, ou Aliança Mortal. Mas para realizar o seu esquema, eles primeiro precisavam remover os dois maiores obstáculos em seu caminho, Shao Kahn e Liu Kang. Shang Tsung apresentou Quan Chi a Shao Kahn, que jurou lealdade. Então eles atacaram Shao Kahn e aparentemente o eliminaram. Mas na verdade era somente um clone do Imperador. E depois de matá-lo, entre aspas, e aceitar a oferta de Kano para servi-los, eles viajaram através de um portal, conhecido apenas por feiticeiros e entidades, que dava diretamente na Terra, e eles se dirigiram à Academia Wuxi. Shang Tsung então se disfarçou de Kung Lao e se aproximou de Liu Kang. Enquanto Liu Kang praticava seu kata, Shang Tsung revelou sua verdadeira forma e atacou, mas como sempre ele foi trucidado. Mas devido a um ataque sorrateiro de Quan Chi, Shang Tsung teve a oportunidade de se vingar de Liu Kang, quebrando seu pescoço e levando sua alma, empoderando seus poderes a níveis nunca antes vistos. Shang Tsung não confiava totalmente em Quan Chi, e ao retornar à Exoterra, ele se aliou a dois Onis conhecidos como Drumming e Moloch, que haviam escapado do submundo, e fez uma oferta a eles. Se Quan Chi mostrar qualquer sinal de traição, ou após Shang Tsung realizar sua parte do plano e Quan Chi não fizesse o mesmo, então Quan Chi era deles, para eles fazerem o que quiserem, porque os dois desprezavam Quan Chi por abandoná-los nas covas infernais depois de prometer libertá-los. Mas a aliança realmente foi letal. Eles comandaram as tropas de Kano para forçar uma pequena vila da Exoterra a construir um novo palácio ao redor da tumba para abrigar o tornado de almas. Quando um dos cidadãos, Li Mei, atacou Kano, eles se ofereceram para libertar sua aldeia se ela ganhasse um torneio que eles realizariam. Mais ou menos na mesma época, eles abordaram Mavado, oferecendo-lhe um acordo também. Ele poderia ganhar o direito de lutar e eliminar Kano, em troca dele eliminar Kenshi, que estava espionando Shang Tsung. Mavado, por incrível que pareça, cumpriu sua missão, e a aliança concedeu-lhe seu desejo. Li Mei acabou vencendo esse torneio local, e quando foi exigir a sua recompensa, Shang Tsung começou a transferir a alma dela para um soldado mumificado do exército de Onaga. Foi nessa época que as forças da Terra, lideradas por Raiden, que desistiu de ser um deus ancestral, porque como sabemos, no final de Mortal Kombat 4 de Raiden, ele se torna um deus ancestral e passa a tocha para Fujian, mas ele acabou desistindo do seu papel quando viu Liu Kang morrer. Li Mei acabou sendo resgatada por Bo' Rai Cho, que escapou junto com ela, mas o restante dos guerreiros atacou a aliança. A dupla, que estava mais forte do que nunca, derrotou os campeões da Terra e eventualmente triunfaram até mesmo contra Raiden. Mas como ambos feiticeiros eram traiçoeiros, um queria trair o outro e os dois lutaram.
mas Quan Chi saiu vitorioso. Imediatamente após a derrota de Shang Tsung, Onaga, que recém tinha renascido e estava empoderado por uma Kamidogo, aparece. Então Shang Tsung ataca junto com Quan Chi e até mesmo Raiden faz o mesmo, mas seus esforços combinados não conseguiram parar o Rei Dragão. E Raiden usa sua essência divina para destruir tudo, mas sequer arranhou Onaga, que veio para recuperar o amuleto de Shinnok e seu antigo exército. Shang Tsung foi pego na explosão e foi eliminado instantaneamente, e as milhares de almas que ele havia consumido ao longo dos anos foram libertas, incluindo a alma de Liu Kang. A própria alma de Shang Tsung foi magicamente atraída para a Exoterra, e a alma foi entregue a Shao Kahn. Shang Tsung, como eu havia dito anteriormente, prometeu sua alma ao Imperador eras antes. Então esse acordo era obrigatório mesmo além da morte. O Imperador forneceu a Shang Tsung um corpo hospedeiro. Então Shang Tsung se aliou a ele para tomar de volta seu reino, que estava sendo governado por Mileena, ou Milena se você quer ser 100% BR. Embora Shang Tsung esteja destinado a servir Shao Kahn, uma oportunidade de se libertar surge quando ele descobre que Quan Chi está vivo. Quan Chi traz notícias de Shinnok sobre um plano para tomar um grande poder para as forças das trevas. E Shang Tsung percebe que se ele tomasse esse poder para si mesmo, ele poderia romper seu vínculo com o Imperador. Até que surja essa oportunidade, Shang Tsung continuou fingindo lealdade ao Imperador enquanto redirecionava as suspeitas para outros membros da aliança. Shang Tsung é visto durante o modo Conquest de Armageddon, onde ele está formando uma aliança com Onaga, Shao Kahn e Quan Chi, para que o grupo possa impedir que as forças da luz obtenham o poder que Blaze possuía, e Shang Tsung lutou pelas forças das trevas na batalha do Armageddon. Enquanto ele estava nesse embate na pirâmide, Shang Tsung quase alcançou o topo da pirâmide de Argus, mas foi confrontado pelo cadáver de Liu Kang, que foi reanimado por Raiden. Apesar de ganhar vantagem e jogá-lo para fora da pirâmide, o cadáver de Liu Kang finalmente alcançou Shang Tsung e o segurou no lugar com seus ganchos, antes que ele pudesse alcançar Blaze. Isso fez com que Shang Tsung voltasse à sua forma idosa, e como sabemos, ele morre perto do topo da pirâmide. Mas como podemos ver na linha do tempo antiga, Shang Tsung, apesar de ser inferior a Liu Kang no seu auge, se ele tivesse almas o suficiente, ele poderia lutar contra Raiden, que apesar de estar na Exoterra, ainda assim era mega poderoso. E esse Raiden conseguiu lutar contra ambos os feiticeiros, até que finalmente foi sobrepujado. Inclusive, Raiden foi acertado diversas vezes por Shang Tsung, e nessa linha do tempo, e até na atual, é afirmado que os golpes de Raiden são tão rápidos quanto raios. Na linha do tempo original é através do modo Conquest, e na linha do tempo atual, ou melhor, a segunda linha do tempo, é através de uma fala no modo Arcade ou Versus. How fast are you, Raiden? Only lightning strikes as quickly. That's slow. Já na linha do tempo atual até Mortal Kombat 11, as coisas ocorrem quase da mesma forma, mas houveram algumas mudanças. Shang Tsung, como sempre, hospeda o torneio na sua ilha, e dessa vez é ele quem decide quem enfrenta quem em cada partida. E o primeiro a ser obrigado a lutar é Johnny Cage, que inclusive triunfou sobre todos aqueles a qual Shang Tsung botou no seu caminho. Mais tarde, depois que Sonya resgata o seu superior Jax, Shang Tsung os impede de deixar a ilha ao atirar um ataque mágico no helicóptero de resgate. Ele também tenta matar o Lin Kuei Cyrax por falar com Raiden. Quando Liu Kang luta, ele derrota tudo que é posto no seu caminho, incluindo Goro e o próprio Shang Tsung. Após o torneio, as coisas ocorrem da mesma forma que a linha do tempo original. Shao Kahn ainda tentou punir Shang Tsung, mas ele teve a ideia
de hospedar o torneio na Exoterra e mandou os Tarkatans atacar os templos e tudo mais. Quando os heróis foram para a Exoterra, Shang Tsung é visto na Floresta Viva, fazendo um acordo para comprar o armamento de Kano. Eles são interrompidos por Smoke, que quer saber como Bi-Han, o primeiro Sub-Zero, morreu. E depois que Kano falha em derrotar Smoke, Shang Tsung se transforma em Bi-Han e faz parceria com Reptile, mas ambos são derrotados. Sector acaba aparecendo e Shang Tsung consegue fugir. Pouco tempo depois, Kitana descobre as clonagens de Shang Tsung. Aparentemente, ela o derrota e ela o leva adiante Khan. E o Imperador inclusive parabeniza Shang Tsung por sua operação sucedida e Kitana é presa. Mais tarde, Shao Kahn faz Shang Tsung se juntar a Quan Chi para enfrentar Kung Lao e ambos são derrotados. Após a derrota de Shao Kahn pelas mãos de Liu Kang, Shang Tsung está entre os seres decidindo quem deve substituir Shao Kahn como o Imperador. Quando Melina é sugerida por Baraka, Shang Tsung zomba e argumenta que ela só existe como resultado de sua feitiçaria, dando a entender que ele queria ser o novo Imperador. Mas Shao Kahn surge logo depois, pois ele acabou conseguindo enganar a morte, devido, é claro, aos poderes de Quan Chi acelerarem a sua recuperação. Shao Kahn fica furioso com Shang Tsung, mas Quan Chi sugere que a Exoterra simplesmente invada a Terra, dizendo que os deuses ancestrais são muito fracos para deter Kahn. E é claro que Shao Kahn nem suspeita disso e aceita esse plano. Quan Chi então ressuscita Sindel e agora Shao Kahn pode cruzar as barreiras dimensionais e principalmente a proteção extra que Sindel colocou para ele não invadir a Terra. Durante a invasão, Cabal é gravemente ferido por Kintaro. Kano traz Cabal de volta para a Exoterra, onde Shang Tsung usa sua magia para curar alguns dos ferimentos de Cabal. Quando Motaro é morto por Raiden durante a invasão na Terra, Shao Kahn drena as almas do corpo de Shang Tsung e as transfere para Sindel, e ele acaba morrendo no processo. Shang Tsung permaneceria morto até a DLC de Mortal Kombat 11, Aftermath, onde ele verdadeiramente brilha. Após a derrota de Kronika, Shang Tsung, Fujian e Nightwolf surgem do vazio, pois foram selados por Kronika lá. O grupo explica que a ampulheta de Kronika só pode ser controlada por sua coroa, que foi destruída ao lado dela. Shang Tsung diz a Liu Kang que ele poderia enviar os três ao passado para recuperar a coroa. E apesar da oposição de Raiden, Liu Kang concorda. Eles então têm altas aventuras ao derrotar porteiros e feras. Então Shang Tsung sugere que eles precisam de Sindel. Fujian ficou enojado com a ideia, sabendo do fato de que ela poderia ter matado todos os guerreiros da Terra e Exoterra se Nightwolf não tivesse se sacrificado para matá-la. Shang Tsung explicou como ela foi enfeitiçada, entre aspas, por Shao Kahn e que ela poderia ser restaurada ao seu eu mais heróico, por assim dizer. Os dois estavam em conflito, mas concordaram com o plano de Shang Tsung. Quando eles chegam na Gruta Wuxi, eles são confrontados por Geras. Nightwolf consegue desmembrá-lo e o feiticeiro faz um portal para enviar Geras ao Reino do Caos. Mas quando vão seguir a jornada, os porteiros Revenants os capturam. Nesse rolê doido dentro do Templo de Ossos, Shang Tsung luta contra e absorve a alma de Nightwolf para se curar. No caso, o Nightwolf do passado. Eles então vão tentar conseguir o apoio da Rainha Shiva, mas nada estava bom para Shang Tsung, porque em todos os lados todos queriam derrubá-lo. Encontramos mais porteiros que são detonados, como Baraka e Aaron Black, e depois da massagem caseira que Shao Kahn fez em Kotal Kahn, ele estava na Câmara de Almas se recuperando. E assim que ele está recuperado, ele ataca Shang Tsung devido ao fato de ter sido preso nos seus poços de carne antes. Shiva vai na frente e derrota Kotal Kahn. Então Shang Tsung e Fujian
colocam o corpo de Sindel na Câmara de Almas. Kitana chega e então começa a atacar Shang Tsung, acreditando que ele estava tentando corromper sua mãe. Shiva derrota Kitana e então o renascimento foi completo. Sindel estava junto ao grupo e quando eles partem para a ilha de Shang Tsung, o feiticeiro e Fujin são confrontados por mais porteiros, Jax e Bi-Han. Shang Tsung começa a absorver a alma de Jax apenas para Fujin interferir. Enquanto Sindel e Nightwolf lutavam contra Cetrion, Shang Tsung e Fujin chegam e a expulsam. Logo depois, Shang Tsung e Fujin vão ao Jardim de Fogo. E eles são atacados por Kuai Liang e o Scorpion do passado. Shang Tsung é congelado totalmente por Kuai Liang e Fujin tem que fazer a faxina. E ainda quebra o gelo. Raiden chega e ataca Shang Tsung e Liu Kang com o amuleto de Shinnok. Fujin chega na moral e derrota seu irmão, que finalmente caiu em si, e ajuda Shang Tsung. Kronika chega para tentar recuperar sua coroa e acaba congelando todos no tempo, exceto por Fujin e Shang Tsung. Enquanto os dois forçam Kronika a recuar, Shang Tsung segura a coroa. E apesar da suspeita de Raiden e Fujin, ele devolve a coroa para eles. Shang Tsung foi visto tendo uma conversa secreta com Sindel. Shang Tsung acreditava que seus aliados eram tolos por acreditarem que a vitória estava próxima. Sindel menosprezou Kitana por ficar ao lado de Raiden, e os dois planejaram se encontrar na ilha e ele a avisa para não se atrasar. Shang Tsung obviamente traiu seus aliados, logo quando Raiden descobriu que Shang Tsung os enganou o tempo todo, ao auxiliar Sindel a libertar Shao Kahn. Shang Tsung então engana Fujin ao tomar a forma de Raiden e pegar a coroa para si. E nesse momento, Shang Tsung destronou os deuses ancestrais e se tornou um titã. É claro que em poder, pois ele ficou tão forte que ele facilmente derrotou Raiden, Fujin e Nightwolf. Os deuses, inclusive, foram aniquilados em combate e Shang Tsung absorveu grande parte da essência deles, mas não os matou, pois eles seriam necessários mais tarde. Logo após, Shang Tsung, Shao Kahn e Sindel entram na área da ampulheta e derrotam os Revenants brancos ou os corrompidos brancos facilmente. Inimigos que estavam dando trabalho para Liu Kang quando ele se fundiu com Raiden e antes de ele usar o Jinsei como uma fonte de poder. E como era de se esperar, Shang Tsung traz Shao Kahn e Sindel e ainda trola Kronika. E facilmente rouba a alma do casalzinho e depois rouba a alma da Titã. Shang Tsung, então mais poderoso do que nunca, se preparou para usar a ampulheta. Mas Liu Kang, o deus do fogo e trovão, reaparece. E Shang Tsung percebe que Liu Kang permitiu que ele progredisse até ali para reivindicar a coroa, ao custo de perder todos os seus amigos. Shang Tsung inclusive elogiou a desonestidade do deus do fogo. O jogador então pode escolher se luta com Shang Tsung ou com Liu Kang. Canonicamente, Liu Kang venceu, e vimos isso com o novo trailer de Mortal Kombat, e infelizmente essa é a única afirmação que podemos fazer. Mas caso você escolha Shang Tsung, o feiticeiro sufoca Liu Kang enquanto zomba do seu fracasso. Shang Tsung então devora a alma de Liu Kang e subjuga os reinos da nova linha do tempo, e tudo está sob o controle dele. Inclusive os próprios Raiden e Fujin são seus lacaios leais. Seu final no modo arcade mostra que com o poder da ampulheta, ele pôde vagar por infinitas linhas do tempo e consumir bilhões de almas. E diz que para sobreviver, ele teve que trabalhar pelas mãos dos outros, mais especificamente pelas mãos dos seus companheiros titãs. Ainda diz que eles são facilmente manipulados através da ganância, vaidade e medo, e através deles, toda a alma na eternidade vai se curvar diante Shang Tsung. Então, o quão forte é Shang Tsung de fato?
A versão mais poderosa dele, obviamente, é com a coroa e com todas as almas poderosas dentro dele, onde ele não só supera deuses e deuses ancestrais, como também uma titã, a um ponto onde Shang Tsung se torna incomparável, tendo somente Liu Kang como seu verdadeiro rival, e ele pode facilmente derrotar Sindel, Shao Kahn e a própria Kronika. E somente Liu Kang podia derrotá-lo. E se formos pelo final dele, nem Liu Kang foi capaz de derrotá-lo, mas canonicamente ele conseguiu. Sabemos que a essência de Raiden, ou ele em todo seu poder na luta contra Shinnok, no início de tudo, eles quase destruíram o planeta Terra. E apesar de ele ter tido a ajuda dos deuses ancestrais, podemos dizer tranquilamente que somente Raiden é possivelmente uma ameaça planetária a todo vapor, ou no mínimo, uma ameaça a grandes pedaços de terra como continentes, porque o poder de Raiden também contribuiu para a grande escuridão que ficou permeando na Terra por séculos e quase extinguiu uma civilização, a civilização Saurian. E como falamos em almas, Shang Tsung absorveu a essência de 2 deuses, a alma de Shao Kahn, Sindel e Kronika. Sem dúvidas, ele é um dos mais poderosos em toda a franquia, junto a Liu Kang. Se na sua versão em Deception ele já era poderoso e podia acompanhar em combate o Deus do Trovão, no estado mais forte dele, ele é exponencialmente mais veloz e é comparável a Liu Kang como o Deus do Fogo e Trovão. Ambas entidades muito acima de níveis planetários, possivelmente até planetas maiores do nosso sistema solar. Na sua base, ele é relativamente comparado a Liu Kang, pois apesar de lutar bem contra Kang, na maior parte das vezes ele sempre aparece perdendo, e deve ser superior aos Shokans, que podem resistir imensas explosões e até uma pequena bomba com um raio de explosão maior que uma construção gigantesca. E devido ao fato de Quan Chi ser mais forte que Shang Tsung na linha original, ele na base, com a sua quantia base de almas, está até mesmo um pouco abaixo de seres como Scorpion. Mas mesmo assim, podemos dizer que Shang Tsung a todo vapor, ou com uma quantia considerável de almas, ele é um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros e apoiadores do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka e Dani. Muito obrigado pelo apoio fenomenal. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e até mais.